Eu realmente espero que exista definitivamente o inferno. E eu não espero que o inferno seja aquele sofrimento, apenas aquele sofrimento bíblico que diz que o cara vai queimar o dia e noite, não. Eu quero que seja pior para pessoas que fazem esses tipos de abuso, como aconteceu com essa mulher e acontece com várias outras pelo Brasil. Com essa aqui também, são duas mulheres dando praticamente o mesmo relato, que aconteceram em cidades diferentes, com pastores diferentes. E eu queria que existisse esse tal de inferno para que esses pastores eles fossem para o lugar mais doloroso desse inferno, né? Se é que a gente pode classificar o inferno como um lugar de sofrimento, que ele tivesse alas de sofrimento, do pior para o mais ou menos, porque esses caras eles precisam sofrer. Eles não podem sair dessa vida, simplesmente desaparecer, simplesmente sumir dessa vida. Eles têm que sofrer esses caras. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer que nós somos X ou Y e que isso tá errado, que aquilo tá errado, e começamos a dar lição de moral, lição de que nós somos os bonzões e tal, e o caralho a quatro, e depois a gente vai fazer alguma coisa errada, esse peso cai muito mais pesado sobre nossa vida. E quando é um pastor, isso deveria ser um ataque fulminante. Quando um pastor, um cara que se diz pastor e engana essas pessoas, Deus, ele deveria fulminantemente mandar essa pessoa para o inferno. Ou seja, arrebatar para o inferno. Assim como Deus, na Bíblia, o Deus bíblico, que os pastores gostam muito de pregar, arrebatou alguns dos profetas antigos em carne e osso para o céu. Ele deveria fazer a mesma coisa com os de hoje, para o inferno. Direto. Entendeu? Porque aqui nós estamos falando aqui é de abusos de pessoas indefesas. Essas mulheres estão contando a história delas de quando elas eram crianças. Esses caras aproveitam a inocência da pessoa, a inocência da criança. Esses caras aproveitam a, a falta de conhecimento dos pais. Às vezes os pais são pessoas simples, não têm muito conhecimento, acreditam, confiam naquelas pessoas. E elas se aproveitam disso para poder cometerem esses males horríveis que deixam sequelas eternas na vida de uma pessoa. Ou seja, um cara desse não deveria simplesmente ir para o inferno. Ele deveria ir para o inferno dos infernos. Entendeu? Porque o que resta para uma pessoa que passa por um abuso desse quando criança é sofrer a vida inteira. Ela já está sofrendo aqui. Ela já está no inferno na Terra. Simplesmente porque um fila da puta, desgraçado, demoníaco, achou que deveria fazer o que não pode. A gente chega a dar asco. A história dessa mulher aqui é a seguinte. Eu vou resumir, resumo do resumo do resumo. Essa mulher, quando era pequena, morava, era inquilina, ela e a família dela, ela é inquilina em cima da casa. Em cima não, embaixo da casa de um pastor. E a família dela frequentava a mesma igreja a qual era desse pastor. E esse pastor abusava dela quando criança. E aí ela conta a história dela, que ele abusava, fazia isso, ameaçava, que é o que eles sempre fazem, né? Diz que se ela falar alguma coisa, ninguém vai acreditar, porque ela é criança e ele é pastor e ele que manda na porra toda. Chantageia a criança, diz que vai fazer alguma coisa com a família da criança. E ainda tem pessoas que vai no perfil dessas mulheres ou no perfil de quem põe as entrevistas para poder conscientizar as outras pessoas. Ainda tem pessoas que vai lá e falam como se a culpa fosse delas. São pessoas coniventes, são pessoas que deveriam estar no mesmo inferno ao qual esses pastores deveriam ir.
Esses caras deveriam sofrer fulminantemente. Ataque fulminante. Pior do que um traficante é um pastor que comete um ato desse. Porque quando você lidar com um crime, com um cara que é criminoso, confesso, quando você lidar com um cara que é um cara que é matador, assassino, um cara que é traficante, enfim, um cara que é desassombrado, que nem a gente vê vários jovens hoje em dia se envolvendo com traficantes e se dando mal, perdendo a vida. Quando você lidar com uma pessoa assim, você já sabe com quem você está lidando. Você já sabe. Você vai, você vai com uma certa proteção. Você já vai sabendo que se você cometer um erro, se você vacilar, você vai se near e tal. Você já, enfim, você já conhece. Agora, quando você lidar com uma pessoa que você nunca imaginou que faria uma coisa com você e ela vai e faz, é, é, é a pior traição que existe na face da terra. Entendeu? E depois, para quem é cristão, depois da família, que é quem acolhe, da família que ensina, dos pais, da mãe que ensina e tal, a pessoa mais confiável para a família que é cristã são os pastores, os ditos pastores. Eles são as pessoas mais confiáveis. Os pais não têm medo de deixar os filhos com esses caras. E eles se aproveitam. Eles vão abrir uma aspas aqui. Eles que eu falo não é todos. Eles que eu falo são esses que fizeram isso com essa menina aí. Eles cometem esses erros. Ela tá dizendo que o cara, era dono da casa onde eles moravam, tinha um buraco no banheiro onde o cara colocava uma pedra para ficar. Toda vez que ela ia tomar banho, o cara ficava olhando. E o cara tinha uma cópia da casa, da chave da casa. Quando os pais saíam para trabalhar e ela ficava sozinha em casa, isso, uma menina com 7 anos de idade, ó. Qual é a força que uma menina dessa tem para se defender? Qual é qual é a reação que uma criança nessa idade tem para se defender de um adulto violento, macabro? Não existe. E diz que ele abria a porta quando os pais iam trabalhar e quando ela acordava já com o cara já fazendo os atos que não dá nem para comentar aqui, porque senão o YouTube quebra, derruba o vídeo. E aí a gente vê pessoas indo aos montes nessas igrejas, o cara ainda tem igreja. Ela denunciou, foi na delegacia, teve corpo de delito, o cara tá sendo julgado, sei lá, sei lá em que tá o processo, mas o cara ainda tem igreja, ainda prega nas igrejas. E provavelmente a maioria dos irmãos dessa igreja não deve acreditar nela. Porque o cara é um maquiavélico, ele já fez a cabeça dos irmãos da igreja. E mais burro ainda os irmãos que estão lá e acreditam. Porque em primeiro lugar está a sua família, em primeiro lugar está o corpo. O pastor, ele pode ser um enganador. Aí acontece o seguinte, que quando saem essas entrevistas expondo as atitudes desses pastores mentirosos, que tem muitos pelo Brasil, existem pessoas que ainda falam mal dos agredidos. Existem pessoas que ainda põem eles como se eles estivessem fazendo o que queriam. Essa daqui é um relato muito similar, parecido. São pessoas diferentes, pastores diferentes, mas com a mesma situação, abuso, quando era criança. Na mesma idade. Ele sempre escolhe as crianças. Esses demônios. Eles deveriam estar no inferno. Eles sempre a mesma idade. Aí o que acontece? Eu vi o relato dessa mulher aqui. Eu já tinha visto o relato dela em algum lugar, mas os cortes, né? E aí, esses dias apareceu para mim novamente um corte dela falando sobre uma determinada situação. Esse corte aqui, se eu não me engano.
Deixa eu ver se passa aqui. Vendo a minha calcinha. Meu Deus. Ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus. Era desse jeito. Então, na igreja, eu fui por muito tempo, até assim, a menina sem modos, fecha essa perna, fecha essa perna. Então, as pessoas... E os pastores e os membros, você tá vendo o que é que acontece? Como que uma criança vai conseguir se defender de uma coisa dessa? Ela sentava, os irmãos da igreja diziam que era uma menina sem modos, dizia que ela estava fazendo o que ela... Cara, é um absurdo, meu irmão. Absurdo, cara. Absurdo isso aí, cara. Não sabia o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então ali começou a querer ver minha calcinha, querer... Aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa, nessa época eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita. Que graças a Deus minhas calcinhas sempre fui muito infantis por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele... Um psicopata, cara. Um psicopata. Aí a gente vê todos esses relatos, né? Dessas pessoas que sofreram na mão desses psicopatas. Aí a conclusão que a gente tem no final das contas é que a humanidade, ela é muito podre, cara. Na realidade, não é uma conclusão. Não é nem uma conclusão, é o que é, velho. É o que é, cara. Olha pra aqui pra os comentários que tem nesse corte. Esse corte aqui é dessa entrevista aqui que eu tirei. Você acha que a gente precisa da... Dessa aqui. Essa entrevista aqui no podcast. Aí tiraram esse corte e tal, é um corte antigo. Então, o canal do cara aí. Mas o que mais interessa a gente é isso aqui, ó. Olha pra aqui. Olha a cara do Satanás. Cadê? Não dá nem pra ver. Deixa eu clicar aqui pra ver. Você é mais Já sabe que palavra é essa aqui, né? Safda. Fez porque quis. É igual a ele. Você é... Mas para que tá feio, mulher. Tipo, o cara tá dizendo aí, escrito, que a culpa é dela. Esse cara aqui, ó. Ó a cara da desgraça. Vê se essa miséria também não tem cara de pedo. Fila da puta. Aí vem aqui mais embaixo. Luísa Góes, tá. Esses negócios que termina com 3 números no final, parece ser robô, fake, mas enfim, tem uns comentários horríveis aqui. Pelo jeito, ela tava gostando, viu? Deus me perdoe. Ó, deixa eu ver quem é essa desgraça aqui. Não tem foto. Ó. Não tem foto, só tem esses cardzinhos aqui. Então, enfim. Aí tem aqui, ó. Fran 5757. 57 é artigo de crime, viu? Falso como nota de R$300. KKKKK. E cadê os pais? Não tava? KKKKK. Mentirosa safada. Qual é os pais que vai estar na hora que o abusador vai estar cometendo um ato? Como a gente está acostumado a dizer, os pais, a maioria das vezes, são pessoas que não têm conhecimento e os pais, eles ficam a favor dos pastores porque acreditam. Os pais também são vítimas. Quando a criança de 7 anos, para um pai desse nível, uma criança de 14 anos, ou uma criança de 7 anos, ela não tem discernimento para dizer, eles acreditam fielmente no que o cara está dizendo. Entendeu? Então, assim, a gente vê que são comentários... aí a cara da mulher. Não tem foto, não tem nada. Mas, enfim, são comentários completamente agressivos com a vítima. E quando a gente está tentando lutar contra algo terrível desse jeito e vê comentários assim, a gente percebe que, na realidade, que se Deus fizesse o arrebatamento fulminante para o inferno dessas pessoas, metade do mundo acabaria. Metade do mundo, o mundo voltaria a ser vazio novamente. Falou, galera. É um absurdo o que acontece. Vamos
nos ligar, proteger nossas crianças. Falou, até o próximo.